Irei falar agora a notícia do Cruzeiro. Crise surreal, queda para a Série B, ídolo manchado e renúncia. A retrospectiva 2019 do Cruzeiro. Um ano turbulento fora de campo com investigações sobre dirigentes. Cruzeiro é rebaixado à Série B pela primeira vez, em temporada que termina com renúncia presidencial. Um ano recheado de decepções e para servir de ponto de partida para a reconstrução. Assim pode ser descrito 2019 do Cruzeiro, temporada esta que começou sob forte investimento no elenco e promessa de briga por todos os títulos, mas terminou com a maior crise política e financeira da história do clube, com inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, conforme Globoesporte.com. Arrascaeta sai pela porta dos fundos. A representação do elenco teve uma surpresa, e das grandes. Arrascaeta foi um dos principais nomes do Cruzeiro no título da Copa do Brasil de 2018, não compareceu à Toca da Raposa. O desejo de ele ser negociado com o Flamengo. Havia procurado o jogador durante as férias no Uruguai, após as declarações polêmicas por parte dos dois clubes, também do agente do Arrascaeta. O meia foi vendido ao Flamengo. Elenco reforçado. O grupo bicampeão da Copa do Brasil foi reforçado para 2020. A ideia da diretoria era montar um elenco capaz de seguir lutando pelo mata-matas. Tinha também a Libertadores e ao mesmo tempo brigar pelo título do Brasileirão. Arrascaeta foi a única perda relevante, mas Rodriguinho, Pedro Rocha, Dodô e Orejuela foram contratados. Os três primeiros chegavam respaldados por todas as temporadas recentes, enquanto o lateral colombiano era uma aposta para brigar com Edilson pela titularidade, em uma posição que gerou dor de cabeça em 2017 e 2018. Invencibilidade e título. O início do ano foi condizente com as expectativas criadas. O Cruzeiro venceu o Campeonato Mineiro de forma invicta e teve a segunda melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores, sofrendo apenas 2 gols em 6 partidas. A queda da invencibilidade na temporada só aconteceu no dia 27 de abril, na estreia do Brasileirão contra o Flamengo. Antes disso foram 16 vitórias e 5 empates em 21 jogos. Entre os jogos do Estadual e da Libertadores, o time chegou a emendar 11 vitórias. Estouro da crise. Com o início do Brasileirão, os resultados em campo pioraram, mas o cenário mais catastrófico era o interno. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar denúncias sobre a falsificação de documento particular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro por parte de integrantes da diretoria Celeste. Além disso, pagamentos do clube a torcidas organizadas, contratos com intermediários foram expostos. Além disso, houve a denúncia sobre os altos salários pagos a Itaí Machado e Sérgio Nonato, então vice-presidente e diretor-geral, respectivamente. A pressão sobre o presidente Wagner Pires de Sá aumentou, já que ele foi responsável por colocar a dupla na diretoria cruzeirense. Atrasos salariais. A crise financeira do clube ficou descontrolada, então os salários em atraso atingiu todos os níveis. O atacante Fred, por exemplo, em julho de 2019, acumulava atraso no acesso dos direitos de imagem desde a assinatura do contrato. Em janeiro de 2018, o Cruzeiro parou de pagar, aumentou a dívida e até mesmo os funcionários da sede administrativa não receberam. No fim do ano, cozinheiros da Toca 1 sofreram com a falta de pagamento. Fim de uma era. Os resultados em campo foram piorando a cada dia e a pressão sobre Mano Menezes crescia. A classificação sobre o Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil deu um respiro ao treinador, o que não durou muito. Com a derrota para o Inter na ida das quartas da mesma competição no Mineirão, ele foi demitido. Em pouco mais de 3 anos na Toca da Raposa, Mano Menezes conquistou 2 Copas do Brasil de 2017 e 2018 e 2 Mineiros, 2018 e 2019. Ceni, do céu ao inferno. A aposta da diretoria do Cruzeiro para o lugar de Mano Menezes foi Rogério Ceni,
técnico da nova safra, com a ideia de um jogo ofensivo totalmente diferente do antecessor. O ex-goleiro chegou à toca com novos treinos, ganhou elogio dos comandados e logo na estreia mostrou os cartões de visitas. Vitória de 2-0 sobre o então líder Santos. A lua de mel do treinador com o elenco, no entanto, não durou muito. Trocou declarações polêmicas com Thiago Neves, uma das envolvendo a amizade do meia com o lateral Edilson. Diante do Ceará, colocou o TN10 no banco e depois do empate sem gols, Dedé fez uma cobrança ao treinador no vestiário do Castelão. A diretoria, ainda capitaneada por Itaí Machado, dava mais respaldo ao elenco do que ao treinador, que acabou demitindo Rogério Ceni após apenas 8 jogos. Queda dos aliados de Wagner. O protecionismo sobre os jogadores que àquela altura não apresentavam praticamente nada em campo gerou muita pressão interna e também dos torcedores sobre a diretoria. Os principais alvos foram novamente Sérgio Nonato e Itaí Machado. O retorno de Zezé Perrella. Com a saída de Itaí, o futebol passou a ser responsabilidade de um velho conhecido do Cruzeiro, Zezé Perrella, então presidente do Conselho Deliberativo. Assumiu o departamento com um discurso de salvador da pátria, mas não conseguiu, na prática, mostrar isso. Foi retirado da cúpula celeste por Wagner Pires de Sá no dia 12 de dezembro, 2 meses após assumir a função de gestor de futebol. Medalhões Gensec. No elenco do Cruzeiro, tido por muitos um dos mais fortes do Brasil no início do ano, foi demonstrado várias deficiências ao longo do ano, sobretudo com baixo rendimento dos medalhões Thiago Neves, Edilson, Fred, Pedro Rocha, Egídio, Robinho e Marquinhos Gabriel tiveram uma temporada pífia em vários momentos, frequentaram o banco de reservas. Base como salvação. Em meio a baixo rendimento dos jogadores mais experientes, da presença de vários deles no departamento médico e também na venda de alguns titulares, o Cruzeiro precisou apostar na base durante o segundo semestre. As oportunidades aos garotos surgiram com o Rogério Ceni e seguiram acontecendo com o Abel no caso do segundo, por exemplo, por extrema necessidade. O zagueiro Kaká e o volante Edson terminaram o ano em alta como titulares. Maurício foi outro que ganhou algumas oportunidades. Acabou a idolatria? Thiago Neves chegou ao Cruzeiro em 2017 com o peso de ser a maior contratação para aquele ano. Depois de um início complicado, logo deu as cartas, mostrando o motivo pelo qual tinha sido escolhido da então diretoria, capitaneada por Gilvan e de Pinho Tavares, com gols em clássicos e sendo decisivo no título da Copa do Brasil, caiu nas graças da torcida. Em 2018 foi diferente, fez o gol na final do Mineiro e também na decisão da Copa do Brasil, 2 competições que o Cruzeiro ergueu a taça. O lugar de ídolo do clube parecia ser intocável. Em janeiro de 2019, em meio a forte interesse do Grêmio, renovou o contrato com a Raposa. No entanto, a temporada dele foi desastrosa. Mal conseguiu jogar na primeira fase do Mineiro em função das lesões na panturrilha, chegou a ser protagonista na Copa do Brasil com um gol sobre o Atlético nas quartas de final, mas teve enfrentamento com Rogério Ceni e com o Zezé Perrella. Foi visto por torcedores em uma festa quando deveria estar recuperando de lesão e acabou afastado do elenco por este motivo. No último dia 20 entrou com a ação na Justiça do Trabalho, cobrando 16 milhões do clube, além da rescisão indireta do contrato, rebaixamento. O Cruzeiro trocou de treinador, tentou a salvação com o velho conhecido, Adilson Batista, e duelou diretamente com o Ceará para escapar da última vaga do rebaixamento. Por 3 vezes a Raposa teve a faca e o queijo nas mãos para sair do Z4, mas acumulou 5 derrotas nas últimas 5 rodadas do Brasileirão. A queda eminente foi sacramentada no Mineirão. Enquanto o Ceará arrancava empate diante do Botafogo, a Raposa perdia para o Palmeiras em casa, com o jogo sendo interrompido antes da hora, e o gigante da Pampulha virando praça de guerra. Renúncia da diretoria. A inédita queda para a Série B tornou a permanência do presidente Wagner Pires de Sá insustentável.
Entre áudios vazados, novas polêmicas e indefinições, o mandatário aceitou assinar a carta de renúncia. Ao lado deles, o vice-presidente Hermínio Lemos também tomou a saída. Faltava Ronaldo Granato, segundo vice. Ele, após relutar, aceitou colocar a assinatura no papel. A chapa União estava destituída do cargo. Dias depois, Zezé Perrella também deixou o clube de forma definitiva. José Dalai Rocha, vice-presidente do conselho e presidente em exercício do clube, convocou um novo núcleo administrativo. Conselheiros notáveis, empresários renomados de Minas Gerais assumiram a raposa e tentam a salvação financeira, política e futebolística do clube, que irá completar 99 anos em 2 de janeiro de 2020. Gostou do vídeo? Deixe o like maroto e se inscreva-se no canal Fute Top Brasil.